Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar que o concurso da ESA foi adiado, né? E o concurso dessa edição de 2020 já tem uma nova data, não será mais 12 de julho, será agora dia 30 de agosto. Então vamos aproveitar para intensificar as revisões, também fazendo exercício. Dá uma olhada para essa aqui. Essa questão é do último concurso realizado aí no ano 2019. Questão tranquila de ser feita. Fique atento e não erre. Se você errou, veja o porquê que você errou. Beleza? Em relação à produção de petróleo no Brasil, a temática da questão vale muito a pena você revisar isso, tá? Estamos abordando aqui fontes de energia. Então, a hora que você pegar lá, tiver no seu papiro, tiver nas suas revisões, revise, por favor, fontes de energia no Brasil, porque não é a primeira vez que esse tema é abordado numa prova de ESA. Então, em relação à produção de petróleo, é correto afirmar que, primeira afirmação que ele faz, ocorre em escudo cristalino? Gente, jamais marque isso. Jamais marque. Sabe por quê? Porque quando você fala em escudo cristalino, nós estamos falando de uma estrutura geológica antiga, correto? Essa estrutura geológica, meus amigos, ela é, na verdade, um dobramento antigo. Então ela vai ter sua composição básica associada a rochas muito resistentes, a rochas cristalinas. Essas rochas são as rochas magmáticas e metamórficas. Ou seja, a formação de petróleo, ela não se dá numa área que tem esse tipo de estrutura geológica. A formação de petróleo, meus amigos, depende muito da deposição de sedimentos. Portanto, fique já na cabeça, encontraremos petróleo em área que tivermos bacias sedimentares. Então, por favor, não confunda isso. Petróleo eu encontro onde tem bacia sedimentar. O que eu tiro então do escudo cristalino? Aí você pode falar de materiais para construção civil, né? Você pode estar falando ali do mármore, do granito, que são recursos utilizados na construção civil. Você pode estar falando de minerais metálicos, né? A extração de minério de ferro, cobre, prata, bauxita e por aí vai. Tá bom? Tanto que algumas áreas importantes de escudo cristalinos, elas são importantes, como o quadrilátero ferrífero, a Serra dos Carajás, o maciço do Urucum, são itens, regiões importantes quando nós abordamos a temática escudo cristalino. Então, escudo cristalino não se retira petróleo. Petróleo será extraído em áreas de bacias sedimentares. E outro detalhe, se é em área de bacia sedimentar, o aluno pode falar assim, ué, professor, então na Amazônia se extrai muito petróleo. Na Amazônia tem petróleo. Sim, na Amazônia tem petróleo. Mas não é a maior produção brasileira. Na Amazônia tem petróleo e com um detalhe, gente. Para formar petróleo, basicamente você tem sedimentação marinha. Olha a dica, hein? Sedimentação marinha. Professor, a Amazônia já foi mar? Sim. Se você for na escala geológica, existe um período da escala geológica chamado período Devoniano. E nesse período ainda nem existia a Cordilheira dos Andes na América do Sul. Aquilo que você conhece hoje como Oceano Pacífico chegava até a área que compreende a Amazônia brasileira. Então existia nessa área da Amazônia o que nós chamamos antigamente de Mar Devoniano. Beleza? Então, se existia o Mar Devoniano, houve sedimentação marinha na Amazônia. Isso explica a existência de petróleo na Amazônia. Tá? Existe petróleo na Amazônia, existe gás natural. Também associar aqui para vocês que onde há petróleo há gás. Beleza? Importante essa informação na temática de fontes de energia. Mas a Amazônia não é a nossa maior extração. Então você não marca a letra E, que a letra E vai estar falsa, e não vai marcar a letra A, porque a letra A também está falsa, porque diz que a maior extração de petróleo ocorre em escudos cristalinos, e nós não vamos aceitar isso. Tranquilo? Você também não vai marcar, em hipótese alguma, que a maior extração de petróleo ocorre em regiões metropolitanas. Pelo amor de Deus, hein?
região, eu tô falando sério, cara. Eu vou aí onde você tá e vou te esganar, hein? Pelo amor de Deus, não marca isso. Tô brincando, sargento. Olha lá. Região metropolitana, cara, é um conceito trabalhado na geografia urbana. Beleza? O que seria a região metropolitana? Num conceito generalizado, ela está associada à conurbação da metrópole com as cidades adjacentes, né, com os municípios vizinhos. Então, existe um processo de conurbação presente nesse espaço. Tranquilo? Então, você não tem necessariamente a maior produção de petróleo em regiões metropolitanas. Isso não existe no Brasil. Isso não é destaque no Brasil. Então, você não vai marcar isso aqui também. Não pode. Beleza? A letra D. A produção em terra firme supera a produção offshore. Produção offshore é quando a produção ocorre fora do continente, ocorre no mar. E no caso brasileiro, a maior produção ela é marinha. Por isso o gabarito, olha lá aparecendo, ó, gabarito letra B de bola. Nossa maior produção não é em terra. Ouça bem isso. Nossa maior produção não é em terra. O Brasil produz em terra? Produz. Mas produz muito pouco, cerca ali de 15% do total que produzimos. Né? Os estados nordestinos, alguns ali como Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, produzem petróleo em terra, mas não é a maior produção de petróleo que você tem. Portanto, gabarito na questão, a maior produção de petróleo, letra B, um percentual muito expressivo, e a gente considera esse percentual muito expressivo mais de 80% de todo o petróleo produzido no Brasil, tá, das reservas, encontra-se em áreas marítimas. Quem são essas áreas marítimas? Primeiro destaque a ser feito, área conhecida como plataforma continental, tá? Conceito de geografia importante, principalmente das aulas de geografia física, da área de relevo. Plataforma continental é a continuidade do relevo para o fundo do mar. Tudo bem? Então, as áreas de plataforma continental são extensas áreas que aqui no território brasileiro temos aí enormes possibilidades de extração de petróleo. Exemplo disso, Bacia de Campos, aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Campos dos Goitacazes, a Bacia de Santos, a Bacia no Espírito Santo, são grandes áreas produtoras de petróleo, tá? Na área de plataforma continental. Só que além disso, você também precisa considerar, nesse caso, deixa eu apagar aqui essa geografia urbana que eu escrevi, porque aqui você também vai precisar considerar, recentemente, a questão do pré-sal. O pré-sal foi descoberto no ano de 2006, tá bom? E as primeiras extrações de petróleo realizadas do pré-sal, estamos falando aí de camadas com mais de 7.500 metros de profundidade, as primeiras extrações são datadas do ano de 2009. Então, as maiores jazidas, a palavra jazida quer dizer reserva, as maiores reservas de petróleo que o Brasil tem hoje encontram-se na área marítima, deixando o gabarito letra B na questão. Tranquilo? Explicação completa do exercício, espero que tenha entendido, espero ter ajudado. Sigam a gente no nosso canal, dá aquela força, dá um likezinho se você gostou, se não gostou, prometo melhorar para os próximos vídeos. Valeu? Um grande abraço, meus amigos, dá o print e siga a gente. Grande abraço, hein?